Bom dia àqueles que nos acompanham via internet, onde nós estamos todos os domingos ligados naquela intenção de aprendermos um pouco mais, de batermos um papo sobre tudo aquilo que, de repente, vem de encontro ao que nós esperamos ouvir. É incrível, mas geralmente pode passar assim vários domingos onde nós não acionamos a internet, onde nós não nos deslocamos dos nossos lares para virmos até o centro. Mas aquele domingo em que nós nos predispomos a isso, o tema da palestra era o que nós precisávamos ouvir. Parece incrível, não é? Então, vamos fazer com que esse dia seja o dia de hoje. Vamos ouvir a palestra de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. E absorver de tal maneira que a assimilação desse aprendizado possa salvar a nossa caminhada, que é essa a intenção. A partir daquilo que aprendemos, nós vamos modificando o nosso íntimo, a nossa maneira de pensar, a nossa visão das coisas. É essa a intenção das nossas reuniões. Através da assimilação do aprendizado com a palestra e através da nossa doação. Porque nós sabemos que à medida que nós vibramos, que nós vamos doando em favor dos nossos irmãos necessitados, mais do que nós vamos também recebendo aquilo que nós precisamos. É uma reposição energética, é quase que automática, para que possamos equilibrar o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de doação. Isso é natural, faz parte da natureza, né? E a nossa casa, no momento, vai fazer a vocês, primeiramente, um agradecimento. Agradecimento pelo auxílio da composição das nossas cestas básicas. Muito obrigado a todos aqueles que colaboram conosco constantemente para que isso seja feito. Para o mês de outubro, nós precisamos, de uma forma geral, de tudo o que compõe a cesta básica. Tudo. Inclusive a cesta. Ótimo, Mal. Então, mas, em especial, o que está faltando, né, para essa composição é o arroz, o leite em pó, o óleo, o açúcar e o macarrão. Mas tudo o que vier, obviamente, será bem-vindo. Não é também, né, Luísa? Lembrado do feijão. Enfim, gente, é tudo. Né? Mas sempre tem aqueles itens que estão com uma falta maior. Né? E também lembrando que todos os dias nós temos os nossos trabalhos aqui na casa. Ali na nossa varanda, nós temos no quadro de avisos afixados os horários e os dias das nossas reuniões, né, de toda a programação que a casa oferece. Tá bom? Então, nós vamos agora, cerrando os nossos olhos materiais, para que possamos ir de encontro ao pensamento com a imagem de Jesus, o nosso Mestre. Vamos até o Pai. Esse Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia. Que Ele possa, neste momento, nos envolver a todos. Que possamos sentir, através desse calor do abraço divino, toda a força, toda a fé, para que possamos seguir adiante e sentir que, através desse reconforto, nós vamos tornando a nossa caminhada mais suave, mais tranquila, e com o aprendizado assimilado, nós vamos tornando o nosso caminho mais fácil, na certeza de que chegaremos ao ponto desejado, almejado, com muita tranquilidade e com a sabedoria. E assim, que as bênçãos do Pai recaiam sobre nós neste momento, para que possamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Que assim seja,
Graças a Deus. E agora nós vamos convidando o Mauro, que vai fazer para nós a palestra de hoje. Eu nem vou falar o tema, porque assim você fala a palestra na íntegra. Seja bem-vindo, Mauro. Nunca me acerto isso aqui. Nunca me acerto. Bom dia. É extremamente importante nós nos despreendermos de tudo aquilo que nos faz com que, ao andar, fique presa a nós. Às vezes, nós nos prendemos por coisas pesadas, como o rancor, como o ódio, como a culpa. E isso nos dá uma carga muito maior. Uma carga que, para carregar, nós vamos ter que nos esforçar em dobro. E ao nos esforçarmos, nós vamos, ao longo do caminho, nos questionando e, acima de tudo, questionando o porquê, as causas, as consequências nós estamos entendendo, mas questionamos as causas. E ao questionar as causas, nós vamos entender por que Kardec, na sua primeira caminhar, no seu primeiro caminhar na decodificação do Espiritismo, no seu livro basilar chamado o Livro dos Espíritos, ele pensou, como pedagogo que era, como educador que era, que para melhor colocar os ensinamentos ou as observações que ele fazia e tinha essas respostas, nada melhor do que colocar de uma forma didática de perguntas e respostas. Então ele perguntava, acho que se eu perguntar e responder, acho que as minhas dúvidas, eu como ser humano, né, intelectual como ele era, poderia fazer as perguntas que caberia a um senso comum e indo à direção de todos aqueles que tinham essas dúvidas. E nada mais ponderado, nada mais equilibrado do que ele começar este livro fabuloso, que eu recomendo a todos, a não a lê-lo, mas a estudá-lo. Né? É a questão número 1, que ele questiona algo que é o começo de qualquer entendimento do ser humano, onde ele pergunta aos espíritos o que é Deus. Ele foi tão perspicaz na pergunta que ele não colocou uma imagem, uma figura, uma personificação de Deus, porque ele deveria perguntar, então, quem é Deus? Ele não perguntou isso. Ele perguntou o que é Deus. Ah, foi erro de tradução. O francês é muito claro nessa passagem. Que esquecer e que esque. Então, são coisas distintas. Nem graficamente, na grafia se assemelham. Resultado, ele foi correto. O que é Deus? E qual foi a resposta que a equipe espiritual, o Espírito da Verdade, ofertou a ele? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Causa. Aí, a nossa introdução que faríamos, né? A consequência eu entendo. E a causa? Eu entendo a causa? Então, para eu entender esta causa, eu tenho que entender o que é Deus, já que ele é a causa primária. É um exercício de nós estudarmos, de nós educarmos
né, o nosso próprio comportamento. Porque na razão direta em que eu aprendo, estudo, me educo, automaticamente eu tenho condições de errar menos. Quando eu erro pelo desconhecimento, quando eu erro pela minha ignorância, pelo fato de não saber, eu vou receber as consequências desse meu erro por causa do meu não entendimento. Aí eu aprendo. Ah, então tinha que ser feito dessa maneira e não daquela outra. Olha, esse aqui tem que ser feito assim. Puxa, eu aprendi. Torno a refazer, né, a mesma situação e vou procurar acertar dessa vez, porque eu já aprendi. Mas, às vezes, a lição aprendida, ela não entra por completo em nós. E nós temos que passar por uma, duas, quantas vezes forem necessárias até que nós possamos realmente vencer essa dificuldade e conseguirmos, então, entendermos as causas daquilo que nós recebemos como consequência dos nossos atos. Porque quando veio o primeiro grande legislador, chamamos assim, né, o que colocou na cabeça das pessoas naquela época a razão de um Deus único, né, ele veio mostrar que era um Deus único. Ok, então a gente entendeu um pouco a respeito sobre isso. Será? Porque hoje basta nós irmos em qualquer site e conversarmos com qualquer pessoa ou indagarmos qualquer coisa, haverá uma cisão no assunto que se chama religião, onde o meu Deus é melhor que o seu Deus, maior que o seu Deus, mais importante. O meu Deus salva, o teu Deus castiga. Então nós temos que nos educar também nesse sentido, para que um dia possa ocorrer e haver uma religião única, universal. O Espiritismo não pode ser uma tábua de salvação, uma bengala, uma muleta. Ele tem que ser um alicerce para que a humanidade possa caminhar lado a lado na busca dessa religião universal. Naquilo que todos possam falar a mesma coisa. Aonde está lá o mais forte vai ajudar o mais fraco. O mais poderoso vai ajudar aquele que não tem poder. O mais rico, o mais pobre. O que tem saúde, o que está adoentado. Esta é a grande legado. É isso que Jesus nos deixou como religião. Amarmos uns aos outros, como irmãos que somos. E não nos impondo, e não nos colocando, né, minha religião é melhor que a sua, o meu time é melhor que o seu, o meu governo é melhor que o seu. Teríamos que vivermos numa comum união, uma comum unidade. E aí, quem sabe, poderemos caminhar em direção à nossa própria salvação. Falar sobre educação, falar sobre como devemos, através da educação, nos posicionarmos, se torna quase que um pleonasmo, porque é uma obrigatoriedade isso. Nós temos que dar condições às nossas crianças a uma educação perfeita, sadia, que possa norteá-la a um local, a um ambiente de mais harmonia. E não exaltando determinadas situações que leva a outros questionamentos que não é tão importante assim. A educação bem entendida consiste em formar o homem de bem, contemplando seu duplo aspecto, intelectual e físico. Lá, no pretérito das existências, os gregos falavam o seguinte: mente insana e corpo insano. Então, eu tenho que ter uma mente sadia
para um corpo sadio. E como é que eu faço isso? Através de uma educação. Existe uma educação corporal? Lógico, eu preciso tratar, cuidar, zelar melhor por esta máquina biológica que hoje, né, recebe o meu espírito. Eu não sou o Mauro, eu estou Mauro. Né? Ontem, José, Maria, não sei, não me importa. Amanhã, tão pouco, porque eu tenho que viver o Mauro hoje. Então, eu tenho que me educar para saber como poderá ser o Mauro futuro, independente de ser Mauro ou Maria. Pouco importa. Quando nós observamos, né, as problemáticas que estão aí, batendo na nossa porta, seja elas quais forem, né? João, nas suas revelações, me ajudem, gente. Muito obrigado. Apocalipse, né? Então, Apocalipse quer dizer revelações, né? Ele coloca lá uma figura muito pesada, que a gente começou a fazer imagens, né, loucas em cima dela, os 4 cavaleiros. A fome, a peste, a guerra, a ira. São coisas da humanidade, que a humanidade não aprendeu ainda a lidar com tudo isso. E através, então, desses cavaleiros que vêm passar por cima de nós, é que temos que nos prepararmos para realmente nos educarmos. Porque quando a fome bate à minha porta, a primeira coisa que eu faço é me desesperar. A lastimar, chegando às vezes ao desatino, a tirar do outro aquilo que eu não tenho. Na guerra, a imposição de forças, a imposição de conceitos, de religiões, a imposição de dogmas, também é problemática. As doenças que assolam, né, onde poderíamos viver muito bem, né, de uma forma mais sadia, se fosse permitido as descobertas dos remédios que possam curar as doenças. Será que o homem, no atual estágio evolutivo que ele está, do intelecto que ele está, ele já não teria descoberto as causas e as consequências dos cânceres, de todas as formas de câncer, de todas as formas de doença? Afinal de contas, nós olharmos na nossa história, né, algumas doenças deixaram de existir, como do nada, assim, já desistir. Era coisa da época, não tinha salubridade, não tinha... Ok. E também podemos fazer outras coisas mais. Então, a educação passa também por um conceito ético, né? Qual é a ética que eu tenho enquanto um responsável por um departamento bioquímico? Qual é a ética que eu tenho enquanto responsável para gerir um negócio? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Todas. Não podemos transformar o homem numa robotização, numa máquina. E hoje nós fazemos isso. Quando usamos a tecnologia para poder levar adiante, né, propagar melhor, né, divulgar melhor o espiritismo, interessante. Se nós entrarmos no oráculo moderno chamado Google, né, você coloca lá 3, 4 letras, ele escreve a frase que você queria falar. Falei, nossa, o cara está lendo o meu pensamento. Né? É impressionante aquilo. E você acaba, né, e você vai mergulhando, navegando. Antigamente falava navegar, né, nas ondas. Você acaba navegando lá e chegava onde você queria. E é esse o grande problema. Porque eu vou chegar, às vezes, aonde eu não queria querendo. Ou querendo ou não queria, não sei qual é a semântica melhor. E aí? Hoje nós temos nossas crianças, os nossos jovens. Aí você pega uma criança de 3 anos, meu neto, por exemplo, aonde já pega o celular. Seu quê? Neto. 2.
E aí acaba pegando e vendo e chegando até onde ele quer, no joguinho que ele quer. E eu demorei anos para chegar até aquele lugar lá. E ele foi 3, 4 dedinhos, chegou. Vem dele, ok? Mas e o perigo que isso vai levar? Né? Ah, não, a criança tem que ter a sua liberdade, o seu quarto, fica isolado no quarto, acessando o quê? Não sabemos. E a questão de alguns dias atrás, semanas no máximo, teve um levantamento, né, da Polícia Federal fazendo uma grande campanha, né, uma apreensão de vários pedófilos, né, no interior de São Paulo, pertinho da capital. Educação, gente. Né? A educação fala o seguinte aqui, ó, aos pais não bastam amar, é preciso que seu amor seja firme, sem tirania, e tenro, sem pieguice. Então, o papel, quando vocês, pais e mães, né, falarem para você que você é melhor amiga ou amigo do seu filho, pare e pensa se você está fazendo bem para ele. O pai é o quê? É pai, não é amigo. A mãe é mãe, não é amiga. Como assim? Reflitam. Tem grande diferença. Porque ser pai e ser mãe é muito mais do que ser amigo. Existe uma carga de responsabilidade muito grande. Existe uma carga de ensinamento muito grande. De saber educar. Ah, mas o seu amigo vai conversar, vai falar, vai te ouvir, vai trocar informações, ideias, vai poder te falar algumas coisas, mas na hora que colocar os pingos nos is, é o pai e a mãe. Então, pais, mães, sejam pais e mães dos seus filhos, que já está, né, imbuído, já está, né, inserido o conceito de amigo no pai e na mãe. É uma das funções, exatamente. Pois não dá para nós falarmos, né, de educar sem o conceito paralelo, né, que é do amor. Na educação, temos que falar de amor. Eu tenho que amar e educar. Também, Kardec, muito consciente de tudo, né, uma pessoa plena, coloca lá, espíritas, instruir-vos. Não é assim que ele fala? Ou seja, vamos educar, nos conhecermos, depois uma vírgula. O que ele fala depois? E ame-se. Vamos amar. A lição está lá. Mais de 150 anos atrás, e nós temos que ler e estudar muito ainda, gente. É há mais de 2000 anos, muito bem observado. E em cima desse que foi o grande educador, esse que foi o grande pedagogo, né, uma pessoa, um grande líder, um grande gestor, né, todas essas terminologias modernas, administrativamente falando, que nós temos por aí, soube, né, trabalhar uma equipe onde os seus colaboradores eram pessoas extremamente incultas, homens da terra, realmente lá, que sabiam apenas cuidar da pesca, de algumas coisas muito próximas, não tinham conhecimento do amplo, da totalidade. Havia, sim, uma pessoa que estava ao lado dele, que ele o escolheu, que tinha uma das profissões mais ingratas, inclusive até hoje, o cobrador de imposto. E coube a ele, inclusive, né, segundo as tradições católicas, de fazer um dos evangelhos. Também havia um garoto do lado dele, um jovem, um adolescente, para poder perpetuar mais ainda as suas palavras, o seu evangelho, e aonde gerou uma certa ciumeira dos demais, porque ele chamava o discípulo que Jesus mais amava. Será? Jesus amava todos por igual. Esses eram os olhos daqueles homens que não tinham uma visão muito esclarecedora no momento.
Inclusive tinha uma grande figura, um grande personagem histórico que o seguiu até o último instante e que depois, ao longo dos tempos, né, a humanidade o condenou à chama do inferno eterno, né, pois o colocou como traidor mor. Mas ele soube trabalhar todos do lado, soube trabalhar também e educar aqueles que o menosprezavam. A grande educação que ele deu para todo mundo, respeitando a todos por igual. Desde o leproso, o deficiente, a prostituta, o ladrão, todos os párias da sociedade, ele os tratou como irmãos. Da mesma forma que tratou os doutores das leis, os governantes, os sábios entendidos. E foi firme quando questionado, falou hipócrita, com todas as sílabas. E o cara só baixou, eu sou hipócrita, assim, realmente sou hipócrita. Ele não chegou a falar desse jeito, mas ó, quem cala consente, não é assim, gente? Então, estava lá o mestre nos ensinando como educar as pessoas, com amor, com força, energia necessária para que as pessoas aprendam. E nos deu um grande legado. Quando fazia aquilo que as pessoas chamam de milagres, né, ele dava uma cartilha para aquela pessoa. Ela falava, vá, tua fé te salvou. Depois eu colocava uma vírgula, e não erres mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou passivo de erro, e se eu errar, ele vai estar lá sempre a me ajudar? Certamente. Mas até que ponto essa comodidade vai me fazer, né, sair dessa zona de conforto? Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que saber que eu não posso errar mais. Porque se eu errei por não saber, é uma coisa. Errar sabendo é outra coisa. Ele deixou claro quando falou, né, para nós que a quem muito sabe, muito será cobrado. E sujou, né? Às vezes, não que eu sei nada, né? Plagiando o nosso glorioso Sócrates, só sei que nada sei, não sei praticamente nada. Estou ainda pensando que sei alguma coisa. Quando Kardec colocou a escala espírita, né, que vai dos espíritos menores para os espíritos maiores, na faixa dos espíritos mais sofredores, tem um critério chamado os pseudo-sábios. Me encaixo perfeitamente esses pseudo-sábios ali, tá? Totalmente. Não sei nada. E sou mestre. Pior que tudo que eu sou mestre, gente. Né? Eu fiz um curso de mestrado aí, e a minha profissão, vocês sabem, sou professor universitário, e é extremamente gratificante. Não financeiramente falando, isso passa, deixa de lado, tá? Mas o retorno que os alunos nos traz. É apenas um parênteses, não é para se falar pessoalmente, mas tem situações que casam no exemplo. Essa semana estava parado, estava trabalhando lá em sala de aula, orientando uns alunos, entra um aluno que eu não conheço. Nossa, será que ele ficou de DP? Eu não sei, não sei o que ele deu. Tudo bem, entrou e tal. Aí ele estava orientando o trabalho de conclusões de curso. Daí quando saiu um e entrar outro, ele pediu se podia falar comigo. Eu falei, pode, né? Daí ele veio, me abraçou, me deu um cumprimento. Ainda bem, graças ao que você falou para mim, eu consegui entender melhor, consegui um emprego. Só veio me agradecer. Isso, e depois que eu puxei o filme, eu participei da banca dele. Então, gente, essas pequenas coisas faz com que esse grande celibato, que deveria ser mais reconhecido, não como o Japão coloca o professor num patamar bem interessante, mas, pelo menos como antigamente nós aqui colocávamos os professores, né, não ficar em cima de púlpito e falar maior, não, de estar junto com eles. Porque aos mestres não basta instruir. É muito fácil você falar, jogar um monte de coisa, acabou, você vira as costas, se vira lá, aqui está o tema, posso aqui. É muito simples fazer esse tipo de coisa. Tá? Basta você ter um pouco de oratória, um pouco de entendimento, articulação, jogo de cintura, você dá aula.
E só isso não resolve. É preciso, então, transmitir as informações áridas sem o real enriquecimento do conteúdo, mas eu tenho que ter o tempero do afeto. Esse é o afeto que muda. Quando você chega, as pessoas falam, bom dia, professor, é diferente, boa noite, professor. Ou quando você, puta, lá veio o cara. Nós somos assim. Então, se eu não colocar, se eu não levar afeto, não só na profissão do professor, em todas as nossas profissões, se eu não florescer onde eu estiver plantado, se eu não começar a colocar isso, né, em prática, esse amar aos outros como irmãos que somos, sem pieguice, sem prosélito, né, o meu Deus não é maior que o seu Deus, porque o seu Deus é um, é o mesmo Deus. Não foi isso que Moisés nos deixou de legado? Foi, Deus único. Deus de amor, veio Jesus falar. E nós não entendemos. O homem é um ser espiritual, imortal, vivendo uma breve experiência num corpo carnal, frágil e perecível. Qual é a única certeza que nós temos, gente? Da morte, né? Eu só sei que eu vou morrer. Nossa, é muito triste isso, né? A única coisa que eu sei é que eu vou morrer. Mas se eu acreditar na morte, isso é triste. A morte existe. Como não? Eu perdi outro dia as pessoas queridas. Então, nós temos que entender que uma das grandes lições desse educador chamado Jesus foi mostrar para nós que a morte não existe. Que a morte é uma passagem. Que a morte é uma viagem que fazemos do plano, da dimensão terra, para o plano de uma dimensão espiritual. Então, de novo, Kardec, a primeira questão que ele fez, entender Deus, saber o que é Deus, para depois a gente tentar entender o resto. Senão fica difícil. Falar de reencarnação sem entender Deus, não dá para aceitar. Por quê? Porque eu acordo e tenho a notícia que uma senhora, uma mãe, deu à luz a uma criança cega. Cadê Deus? Nossa, como que Deus permite uma tal coisa? Ou, né, pessoas com deficiências físicas e motoras, intelectuais. Onde está Deus? Agora, se eu entendo reencarnação, eu vejo a graça de Deus nisso, a benéfica, a divina providência, a lei de causa e efeito, a oportunidade de nos ajustarmos com os nossos adversários enquanto caminhamos com Ele. Eu vejo todas as chances que eu tenho no mundo para poder ser feliz. As dores que eu passo, os tropeços que eu caio, as chagas que eu fico, eu entendo Deus nisso. É então que a gente tem que observar grandes avatares que tiveram conosco aqui, mostrando para nós que se eu enfrentar com galhardia as dores, eu consigo vencer. Sem reclamar, sem blasfemar, sem ir, né, contra a qualquer coisa. E por fim, é preciso que se viva como ser imortal, que terá que prestar contas dos seus atos à consciência cósmica e à própria consciência, assim que se desembaraçar da carne. Da própria, tem que prestar conta com quem? Conosco mesmo. Quando eu chegar do outro lado, eu vou olhar, espero que seja de LED, Full HD, Wi-Fi, uma imagem aqui na minha frente, aqui assim, né? E vai mostrar o que eu fiz quando eu nasci em 1900, para por aí, tá? Que eu não vou falar minha data. A partir daquele dia que eu nasci na Terra, nessa última reencarnação, até o dia da minha passagem para outra dimensão, esse curto período, porque 80, 90 anos para a imortalidade é um curto período. Então, esse curto período, o que eu fiz? Daí eu vou olhar nesse display de plasma e falar, meu Deus, eu fiz isso.
Daí vou bater aqui no peito, né? Minha culpa, minha culpa, minha culpa. É sua culpa. Porque não fez o que devia ter sido feito. Mas Deus é Pai, não é? Jesus não veio nos falar isso. Deus é Pai, Deus é amor. Vai nos dar a oportunidade de uma recuperação, né, de uma segunda época. Lembra de segunda época? Não tinha segunda época? De uma recuperação, de uma segunda época. Poder, então, nos entendermos, nos prepararmos, nos equiparmos. Isso, né? Para estudarmos melhor lá, e agora eu estou pronto para uma nova. Deixa vir, pode vir, que agora eu vou tirar de letra. Aí, graças ao véu do esquecimento, eu retorno para a carne e começo a minha jornada da onde eu parei. Tudo de novo. Isso é a dádiva divina. Por que nós não nos lembramos? Porque eu vou ter a oportunidade de vir como filho da Denise, por exemplo, e ela que foi minha algoz no pretérito, e eu vou ter a oportunidade de falar: oi, mãe, eu te amo, sem saber que ela me esganou no passado. Essa é a razão da reencarnação. E ainda bem que nós não sabemos. Eu posso olhar para todos vocês e falar: muito obrigado pela tolerância de vocês para comigo no dia de hoje, e saber que a recíproca é verdadeira. Então isso é bacana. Aí está a graça de Deus. Fiquemos em paz. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Na minha humilde entendimento, eu acho que a gente mais ou menos que sabe, antes até de ver o filme da vida inteira, onde a gente está errando, mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Mas aí eu me pego perguntando, e a pergunta que eu vou fazer para você é que no comecinho da palestra você falou de causas e consequências, né? Então a gente entende que tudo que a gente faz, ela tem uma consequência. Mas eu me pego perguntando, por exemplo, o exemplo que aí você deu mais para frente dos pedófilos e da violência. Poxa, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa certa, a pessoa não está fazendo a parte dela, está fazendo alguma coisa errada, e eu, que estou ali no meu caminho certinho, mais ou menos, entre aspas, claro, tenho que sofrer uma consequência porque o cara não está certo. Será que é ele que não está certo só? Pode ser, mas eu não entendo coisas, por exemplo, como a inveja. Não expõe a sua vida nas redes sociais porque tem muita inveja. Poxa, eu tenho que me privar de mostrar alguma coisa porque as outras pessoas vão ficar com inveja daquilo que eu tenho, que eu batalhei para conquistar. Você está mais ou menos entendendo o meu raciocínio? Então, o que você tem a dizer sobre essa minha indignação? Primeiro, tipo, eu não posso sair com o meu carro porque eu corro o risco de ser assaltada, entendeu? Eu não posso. É mais ou menos isso. Vamos lá. É uma dúvida, não sua, acho que da comunidade toda, praticamente, né, onde, através do que hoje se chama de tecnologia, as pessoas acabam cometendo o equívoco de confundir o que é público do que é privado. Então, uma coisa é você mostrar a sua alegria, mostrar o seu contentamento de forma saudável àqueles que te querem bem, àqueles que querem que você continue crescendo, prosperando. Outra coisa é nós, mesmo que intimamente, né, ao colocar alguma coisa de cunho pessoal, exaltando determinada situação, lá no fundo, no nosso âmago, é algo chamado o quê? Orgulho. Né? Então, vai de cada um. Né? Não sou eu que vou falar que tem que ser feito, deixar de fazer. Né? Vai de cada um. Há muito tempo, não muito tempo, né? Veio lá uma mensagenzinha, será que a criança quer ser exposta nas redes sociais? Porque a criança,
ela não tem opinião ainda, 2, 3 aninhos, não tem uma opinião. E a gente está jogando essa imagem dela a toda hora, a todo instante, divulgando. É um orgulho para os pais, para os avós, para uma série de coisas, colocar lá. Mas até que ponto eu estou expondo essa criança? Até que ponto eu estou expondo essa criança? Ela não tem como agir. Então, quando a gente vê, né, essa coisa, não coloca da inveja, né, como que é aquela... A frase de caminhão, a sua inveja me vai levar o sucesso, aquelas coisas, né? Eu não vou lembrar agora que é essa frase. Né? Que tem nas frases de caminhão, assim. Então, meus queridos, aquilo que vai me atingir é que eu vou deixar ser atingido. Se eu abaixar a guarda, se eu abaixar o meu escudo, vai vir muita coisa. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo falava isso. Então, vamos lá, eu tudo posso, mas tem que saber que Deus é por mim. Tendo Deus, sabendo que é Deus, e tendo Deus no meu coração, tendo Deus do meu lado, e vendo Deus em todas as situações, a gente segue em frente. Posso cair, posso errar, e caio e erro, ninguém é perfeito, perfeito é só o Pai. Nós caímos e nós erramos. O importante é nós sabermos levantar. Tá? Então, deixe de lado a inveja. Se a inveja me atinge, se a raiva me atinge, se o ódio me atinge, se a mágoa me atinge, quer dizer o quê? Que eu tenho inveja, ódio, raiva e mágoa. Então, começo a trabalhar isso em mim. Obrigado pela pergunta. Não sei se eu te respondi, mas obrigado pela pergunta. Lourenço. Salve. Tá sol lá, Lô? Valeu. Mande o retorno, né? Mande o retorno para a gente. Nesse mundo violento, Mauro, a educação consiste em formar o homem de bem, contemplando o seu duplo aspecto, espiritual e físico. Só o amor não basta. É preciso a firmeza desse amor sem tirania, sua ternura sem pieguice. É isso mesmo. A própria Dora Encontro já nos deixou isso bem claro no texto que foi colocado. Você pensou aí as partes mais importantes, que talvez eu não tenha sabido externá-las para vocês, mas sem dúvida, né? O homem de bem, né? Aliás, recomendo a leitura desse livro, cujo título é O Homem de Bem, psicografia de Divaldo com a grande Joana de Ângeles. Eu estou relendo ele, está sendo uma coisa bem importante. É bom a gente reler alguns livros, porque quando a gente lê com alguma idade é uma coisa, depois a gente lê com uma outra idade é outra coisa, e depois que a gente pede para o outro para ler, que a gente não consegue mais ler, aí é outra coisa também, né? Enfim. E nesse trabalhar este homem de bem é desde quando nós nos despertamos, quando nós nascemos. O amor é válvula propulsora para tudo, com certeza, mas temos que saber a filosofia deste amor. O mestre nos ensinou como deve ser. Ele falava, ele criticava, ele apontava, ele gesticulava, e ele amava. Lógico que é totalmente, quase que impossível nós fazermos as mesmas coisas que ele, mas pelo menos ele nos deixou o caminho. Ele falou, é por aqui, ninguém vai ao Pai senão por aqui, vai lá. E por que possamos, né, aprender juntos, né, todos nós juntos que estamos no mesmo barco, na mesma nau, né, enfrentando os mares bravios, ondas fenomenais, né, que às vezes até vira o barco, mas vamos lá, o barco virou, a gente revira o barco, sobe todo mundo junto e vamos embora. É isso aí, Lô, obrigado pela pergunta. Mais alguém? É isso mesmo. Mais alguém? Sempre deixando, né, Mauro, bom ressaltar que toda essa questão ela é muito individual. Assim. Ela é individual, não é? Nós aprendemos em massa, mas praticamos na individualidade. E crescemos também. Eu só posso crescer por mim, não posso crescer por você. Exatamente. No máximo que eu posso fazer através daquilo que eu falo, possa despertar em você alguma, por causa do aluno. É o máximo que a gente pode fazer. Não é? O professor pode falar bem disso. Você ensina para milhares, mas a assimilação é individual. É individual. Aí vai de cada um. Não adianta
culpar o professor. Geralmente é culpa do professor. Geralmente. Quem culpe Jesus. Imagina, Quem culpe Jesus. Plagiando o Chico, só para nós encerrar, o Chico Xavier, né? Certa feita ele estava lá, né? Passando por um processo, inclusive, de cunho criminal, chamado de plágio, uma série de coisas e tal. Ele desesperava, Emmanuel, não sei o quê. Começou a reclamar com o Emmanuel deu uma bronca nele, né? Se liga, não sei daqui. Você foi parar no Cruzeiro, o Cristo na cruz. Cruzeiro era uma revista da época. E quem passa? Só essa diferença. Obrigada, Mauro. Vamos agora, unindo os nossos melhores pensamentos e sentimentos, para podermos visitar todos aqueles que neste momento precisam da paz, do reconforto, da saúde, do equilíbrio, da harmonia. Vamos imaginando tudo isso quando unimos os nossos pensamentos e os nossos corações. Se transforma em uma luz muito intensa que irá atingir hospitais, casas de repouso, creches, orfanatos, desabrigados que perambulam pelas ruas, presídios, penitenciárias, enfim. Vamos deixando que a corrente socorrista do plano maior socorra a cada um desses locais do plano terreno, deixando que a esperança, o consolo, estabeleça em cada mente e em cada sentimento a certeza de que todo este momento é passageiro, de que a fé em algo maior, que este algo maior possa ser Jesus, possa ser Deus, para aqueles que dizem não acreditar em algo superior. E para aqueles que acreditam, que se reforce toda essa crença em seu íntimo, para poder superar a dificuldade vivida neste momento. Vamos vibrando para este acontecimento, queridos companheiros. E para nós, hoje aqui em São Paulo, que é um dia muito importante, vamos fazer com que a consciência e a responsabilidade do nosso voto faça valer. Por tudo aquilo que lutamos, por tudo aquilo que idealizamos, por tudo aquilo que queremos para nós, na construção de um mundo e de pessoas melhores. Vamos votar com a plena consciência do ato, que a inspiração, que os mentores da espiritualidade
possam nos auxiliar. Se estivermos indecisos, vamos pedir para que possamos, dentro de nossa intuição, fazermos o melhor. E é assim que nós deixamos uma luz muito intensa também em todos os nossos lares, para todos os nossos familiares queridos. E uma luz muito intensa nesta casa, para que possamos receber todos aqueles que aqui adentram e que possam sair melhores do que quando entraram. Obrigada por esta oportunidade bendita de aqui estarmos, pelo trabalho, pelo conhecimento, por tudo aquilo que viemos em busca. Que possamos ter uma semana de muita harmonia, de muita paz, e contagiando com todos os sentimentos benéficos a todos aqueles que conosco permanecerem no decorrer destes dias. E assim nós vamos encerrando esta primeira parte da nossa reunião, convidando a todos que permaneçam aguardando a orientação para o passe, e aqueles que nos acompanharam via internet, que possam ter um bom domingo e uma boa semana. Que assim seja.